Bom dia, pessoal. Eu espero que estejam todos vocês passando um ótimo dia. Hoje, assim, eu vou falar, né? É um vídeo, né? Por um vídeo, assim, não definitivo, mas por um bom tempo não vou falar de filmes cristãos, né? Eu já falei, o meu vídeo passado foi sobre Kevin Sorbo, sobre ele ter dito, né, que tinha sido boicotado por ser cristão. Eu já falei do filme Um Anjo em Nossas Vidas. Aí hoje eu quero falar mais ou menos sobre como os ateus são retratados em produções culturais cristãs. A propósito, eu tenho um amigo que é americano, com quem eu converso pelo Facebook. Eu conversei com ele sobre o filme, sobre Kevin Sorbo, o filme Deus Não Está Morto e o filme Desafiando Gigantes, né? Ele ficou interessado. Aí ele disse o seguinte: olhe, aqui nos Estados Unidos seria muito improvável um professor ateu ficar fazendo assédio moral contra um aluno por ele ser cristão, porque a maioria das pessoas aqui é cristã. E aqui no meu país, quem é ateu é discreto. Muitas vezes nem diz que é ateu, fica na sua. Sobre Kevin Sorbo, ele disse o seguinte: aqui quase todo mundo é cristão, muita gente aqui é cristã. Por que iriam boicotar um ator pelo simples fato dele se dizer cristão? E considerando também que aqui nos Estados Unidos muita gente prega valores conservadores. Aí eu disse, Trump prega valores conservadores, não é? Aí ele falou, e ele não gosta de Trump, que ele disse que Trump é o contrário de tudo que o cristianismo prega. Meu amigo é cristão. Eu falei sobre o filme Desafiando Gigantes. Aí ele ficou interessado, até porque ele é fã de futebol americano. Como muitos americanos lá. Ele ficou pasmo. Ele disse, olha, aqui no meu país... Ele disse, não tem futebol americano aí no seu país não, né? Eu disse, não, aqui, assim, se tem, não é... É assim, é uma coisa muito incipiente aqui no meu país. Aí ele falou, porque aqui no meu país, esse jogo... Um jogo de futebol americano movimenta muito dinheiro. E esporte é uma coisa que movimenta muito dinheiro aqui, né? Um atleta de ponta, ele recebe muito investimento. Assim, nas escolas, os alunos que são atletas, eles inclusive recebem bolsas para a universidade, né? O esporte é muito valorizado aqui. Um futebol americano movimenta muito dinheiro. E é muito importante para uma escola que o time dela tenha um bom desempenho, consiga ganhar campeonatos. Quem manteria por 6 anos um técnico que só perde? Ele disse, ele seria demitido depois da primeira temporada. Quem é que iria aguentar esse técnico em 6 anos? Foi o que ele disse. Ele não gosta de Trump principalmente porque ele tem autismo, né? E ele disse que Trump está tirando o direito dos autistas. E que por causa de Trump também, a Ku Klux Klan está se sentindo à vontade de ir lá para fazer discursos de ódio. Infelizmente, ele disse, a vitória de Trump está dando espaço para todos os supremacistas lá. E ele disse que não entendeu tanta gente aqui comemorando a vitória de Trump. Ele disse que não entendeu o viralatismo dos políticos brasileiros que foram para os Estados Unidos comemorar a vitória de Trump. Ele disse que não entendeu. Porque ele disse, porque Trump não está nem aí para o seu país. Eu falei, não está. Ele disse, meu Deus do céu, Trump não está nem aí para o seu país, né? Ele é um legítimo representante da sigla WASP, né? É branco, anglo-saxão e protestante. Que só é americano de verdade quem é branco, anglo-saxão e protestante, né? Negro, índio, latino.
Estrangeiro não tem vez lá. Aí para ver o viralatismo dos brasileiros, né? Mas enfim, vamos voltar ao assunto dos filmes. Assim, que o que eu reparo nesses filmes, nessas produções culturais cristãs, que um fator muito comum entre eles é que quem é ateu, ou assim, ou está afastado, ou assim, digamos, não tem religião, ou é agnóstico, ou segue uma religião não cristã, sempre é pintado de forma negativa. Eu já tinha escrito isso num texto meu, no Recanto das Letras, dizendo por que os filmes religiosos são tão ruins. E Richard Fox, o meu amigo, ele inclusive chamou a atenção para o fato de que em filmes bíblicos, os povos pagãos são sempre representados da pior forma possível. Né? Filmes bíblicos assim, do Antigo Testamento, digamos, como os 10 Mandamentos, eles sempre vão retratar povos assim, que não pertencem, digamos, ao povo escolhido de Deus de uma maneira negativa. São devassos, libertinos, perversos, sádicos, adoram falsos deuses. Um bom exemplo é o filme Quo Vadis. Quo Vadis é baseado em um romance histórico, assim, em que um oficial romano, ele se apaixona por uma moça, e essa moça é cristã, em Roma, né? E nesse tempo, é no tempo do imperador Nero, e quem está em Roma são os apóstolos Pedro e Paulo. Eu assisti ao filme com Peter Ustinov no papel de Nero, um filme muito bem feito, por sinal, né? Tem também Deborah Kerr. E o que a gente observa é que os romanos, a corte romana, é retratada da pior forma. É uma corte moralmente decadente. Enquanto os cristãos são retratados todos como puros, a corte romana é representada da pior forma possível. Degradante. Aí, nesses filmes cristãos, e também música, e também alguns livros e tudo mais, quem não é de igreja, quem está afastado, quem é ateu, é sempre retratado como uma pessoa péssima, né? Uma pessoa que está no caminho errado e que prega valores errados. No filme Deus Não Está Morto, assim, há o professor ateu, o professor universitário, interpretado por Kevin Sorbo, há o empresário ateu e há a jornalista ateia. E há também um núcleo muçulmano, né? Assim, o professor ateu é um professor de filosofia, ele é totalmente arrogante, trata mal a namorada, ele faz assédio moral contra os alunos cristãos. E quando eu contei isso para meu amigo americano, ele disse que nunca soube de uma coisa dessas em nenhuma universidade de lá. Ele disse, eu nunca soube de uma coisa dessas acontecer em nenhuma universidade ou escola de lá. O que acontece muito é de grupos religiosos quererem ensinar o criacionismo nas escolas. Aí há também o empresário ateu, interpretado por Dean Cain, que ficou famoso fazendo o Superman. O empresário ateu, ele tem uma mãe com Alzheimer, e ele não cuida da mãe, e ele abandona a namorada que tem câncer. Em contraponto ao empresário ateu, ao empresário cristão, que, por exemplo, é tão cristão que ora até mesmo antes de caçar patos. Que coisa, né? Eu nunca atiraria num pato na minha vida. Eu não posso dizer que eu nunca mataria uma barata, porque já matei muitas, né? Barata, escorpião eu mato. Mas eu, pessoalmente, só caçaria um animal se fosse para me defender ou então para comer. Mas por hobby, nunca. Aí também a jornalista ateia, que ela é, assim, arrogante,
Aí, quando ela descobre que tá com câncer, é abandonada pelo namorado, aí ela começa a aceitar o cristianismo. O professor ateu, ele sofre um acidente de carro e quando está morrendo, ele aceita Jesus antes de morrer. Ou seja, morrer atropelado foi um castigo. No caso do empresário ateu, ele tem uma cena patética em que ele está conversando com a mãe dele, que a mãe dele tem Alzheimer. Ele diz, eu sou cruel e você é a pessoa mais bondosa do mundo. E a minha vida é perfeita e você está com essa doença. Aí a mãe dele, ela do nada diz, às vezes o diabo permite que as pessoas tenham uma vida boa para que elas se afastem de Deus. É como uma prisão, está com as portas abertas, mas você se sente tão confortável que não quer sair. Até que um dia é tarde demais. A gente entende nessa cena que vai chegar o castigo dele também. Como vocês veem, nesse filme, os ateus são representados de uma forma totalmente negativa. Pessoas de péssimo caráter. E eu não entendo como é que o professor ateu tem uma namorada cristã a quem ele trata super mal. Horrível isso. O núcleo muçulmano também é retratado de forma negativa, né? Que o pai ele expulsa a filha de casa quando descobre que ela quer ser cristã. E ela é acolhida por um pastor. Agora, como esses filmes religiosos são muito tendenciosos, se fosse um filme muçulmano, iria retratar de forma negativa a sociedade americana e botar todos os cristãos como infiéis, por não serem muçulmanos. Horrível isso, não é? Mas é assim, né? Quem quer impor sua ideologia, sua religião, seu ponto de vista, sempre vai adotar uma postura tendenciosa. E essa tendência do maniqueísmo no cinema americano, ela é antiga. Um bom exemplo eram os antigos faroestes. Nos faroestes, os índios eram quase sempre vilões. Já, assim, uma exceção era a história do Cavaleiro Solitário, em que o índio tonto é o amigo, né? O parceiro do Cavaleiro Solitário. Mas ainda assim, ele está numa posição subalterna. Nos filmes na época da Guerra Fria, os vilões eram os soviéticos. A gente vê essa polarização, né, no cinema americano. Essa polarização. Na época da Guerra Fria... Deixa eu prender aqui este meu cabelo, que o calor aqui tá infernal. Na época da Guerra Fria, os vilões eram os soviéticos. Um bom exemplo é o filme Rocky IV. O filme Rocky IV, protagonizado por Sylvester Stallone, né? Que é um outro ator cristão que nunca foi boicotado lá. Que na vida real ele é católico. E o personagem também é católico. No filme Rocky IV, o boxeador Ivan Drago, que é russo, ele é o vilão. Ele é totalmente insensível, robótico e impiedoso. E não se importa em matar seus oponentes. E assim, e quando é mostrado o treinamento dos dois personagens, enquanto o Rocky treina de uma maneira primitiva, né, carregando pedras, correndo na neve, cortando lenha, ele treina de uma maneira totalmente primitiva. O russo, ele treina com equipamentos altamente sofisticados, como se para dizer que enquanto o russo é uma máquina de lutar, Rocky é mais humano. Então, essa polarização é uma constante no cinema americano. Eu já li no meu livro, Dark Noir, que conta sobre a participação dos negros no cinema americano. Assim, quando se começaram a botar personagens negros, assim, havia um personagem, haviam os negros, assim. Muitas vezes
eles eram feiticeiros malignos praticantes de voodoo, né? Uma maneira bem negativa de pintar as religiões de matriz africana. Ou então, assim, como os negros sempre foram muito sexualizados, e isso acontece aqui também, no Brasil, né? A imagem do negro é muito sexualizada, os negros também eram botados nesses filmes de terror como potenciais estupradores de mulheres brancas. Potenciais estupradores de mulheres brancas. A mulher branca é aquela virginal, inocente, civilizada, o homem negro primitivo, uma besta dominada por desejos e que quer estuprar uma mulher branca, né? Principalmente devido à ideia comum de que os negros costumam ser avantajados, né? Bem dotados. É uma ideia comum. Aí, assim, é uma tradição muito forte esse maniqueísmo na cultura americana. Se o filme Deus Não Está Morto fosse alemão ou francês, com certeza não iria retratar os ateus como vilões, mas simplesmente como pessoas com um ponto de vista diferente sobre a vida e seguidores da sua própria filosofia. E talvez se o filme fosse alemão, levando em consideração que a frase Deus está morto é do filósofo alemão Nietzsche, com certeza isso poderia levar a um debate mais aprofundado sobre o que a frase realmente significa. Outras produções que mostram quem se afasta da igreja de forma negativa é o filme E Se Você Tivesse Uma Segunda Chance. Nesse filme, Kevin Sorbo, ele é o protagonista. Ele é um homem que ele deixa para trás a namorada e assim, ele deixa para trás a namorada, a antiga vida e a chance de começar um ministério, o próprio ministério dele, e se torna investidor. Ou seja, assim, qual é a ideia? Ele se afastou da igreja porque foi seduzido pelas coisas do mundo e passou a viver em função do material. Ou seja, quem se afasta da igreja vai passar a viver em função de valores errados, se torna materialista. Ou então pode se tornar hedonista, como eu já falei na música de Teresa. A moça era da igreja, aí ela se afastou da igreja, foi viver uma vida devassa e libertina, contraiu AIDS e morreu. No filme Corajosos, que é protagonizado e dirigido por Alex Kendrick, assim, não há personagens ateus, mas há personagens assim que não são religiosos. O personagem de Alex Kendrick, que é um policial que não participa muito da vida dos filhos. Ele tem um filho adolescente e uma filha mais nova, criança. Ele é muito ausente e não participa da vida dos filhos. Aí, após a filha morrer num acidente, ele se volta para a Bíblia e se torna um pai mais presente. Há também um policial que é pai solteiro. E depois que ele se volta para a Bíblia e passa a frequentar a igreja, orar e tudo mais, aí ele se reaproxima da filha. Qual é a ideia? Quem não é cristão não pode ser um bom pai ou uma boa mãe. Que os pais devem ser presentes na vida dos filhos, é claro que isso é verdade. Mas o que o filme dá a entender é que quem não é cristão não valoriza os seus. Quem não é cristão está no caminho errado. No filme Corajosos, há inclusive um personagem que ele se interessa pela filha mais velha, uma garota de 15 anos, ele se interessa pela filha de um dos policiais. O pai da moça, assim, ele é todo cheio de dedos, né? Diz que a filha só deve namorar a partir dos 16. Quando ele vai conversar com o rapaz, ele pergunta se o rapaz frequenta a igreja. Isso não é pergunta que se faça, né? Se uma pessoa frequenta a igreja ou não, isso é com ela. Mas aí ele pergunta logo se o rapaz frequenta a igreja. Aí o rapaz fica assim, desconcertado. Aí veja, esse rapaz que não frequenta a igreja, não é cristão,
ele é um delinquente. No fim do filme, esse rapaz está num centro de detenção juvenil e o pai dessa moça se aproxima dele e começa a ler a Bíblia para ele. Ou seja, quem não é cristão está no caminho errado. Valoriza coisas erradas, né? É arrogante, insensível, materialista, né? Não pensa no próximo, só pensa em si, ou nos próprios prazeres, ou em ganhar dinheiro, ou então é uma pessoa sem freios morais, né? Um delinquente. Em Um Anjo em Nossas Vidas, o Edgar, né, que eu já falei em um filme, num outro vídeo, ele diz que não acredita em Jesus. E ele é um presidiário. Como vocês veem, nessas produções culturais cristãs, quem não acredita em Deus sempre é retratado de uma forma negativa. Totalmente negativa. Como se uma pessoa que não fosse cristã não pudesse ser uma boa mãe, não pudesse ser um bom pai, não pudesse ser uma pessoa com valores morais sólidos. E o que eu acho engraçado no filme E Se Você Tivesse uma Segunda Chance é porque ele deixa para trás, não é, a namorada, a antiga vida e o projeto de ser um pastor, ele deixa para se tornar um investidor, né? Para trabalhar numa empresa, se tornar um homem de negócios. Agora, o engraçado é que, veja, quantos pastores não são riquíssimos? Lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. E a teologia protestante, ela em si, não condena a riqueza. Na vida real, muitos homens de negócios e mulheres também riquíssimos são cristãos. Porque a teologia protestante, ela não condena a riqueza. Ela não condena desde que seja pelo trabalho duro. Calvino, depois que houve a reforma iniciada por Lutero, Calvino, que fundou o calvinismo, ele dizia que a pessoa tinha que trabalhar para ter prosperidade. E eu me lembro que eu estudei, quando eu estava estudando a reforma protestante na escola, eu li no meu livro de história que Calvino disse, quem é pobre é preguiçoso. Ele falando que a pobreza é sinal de preguiça. Ou seja, Deus abençoa a prosperidade que seja fruto de muito trabalho. E assim o filme, E Se Você Tivesse uma Segunda Chance, também dá a entender, dá a entender assim, que ou você escolhe o amor ou o dinheiro, como se a pessoa não pudesse ter as duas coisas. Que é engraçado, né? Ele poderia ter casado com ela e ter se tornado um homem de negócios. Não poderia? Até porque muitos grandes homens e mulheres de negócios são cristãos e casam e formam famílias. O próprio Donald Trump, ele é cristão, presbiteriano, e ele casou 3 vezes. Aqui, assim, umas histórias que retratam uma história que retrata de forma negativa quem não é cristão, é a revista Nosso Amiguinho. Tem uma história que parece apenas uma outra versão de Deus Não Está Morto. Nessa história, há um aluno que é cristão e ele está com medo de um professor de ciências que diz que a verdade é a teoria da evolução e que ele sempre lança um desafio. Quem é cristão? Se você é cristão, reze para que esse tubo de ensaio não quebre. Aí o aluno, ele conversa com os pais, aí os pais dizem que ele tem que dizer que ele é cristão. Aí ele diz para o professor que é cristão, aí o professor desafia ele, pois se você é cristão, ore a Deus e peça a Deus para que Deus não deixe esse tubo de ensaio quebrar. Aí o aluno ora, aí o professor derruba o tubo de ensaio no chão, o tubo de ensaio simplesmente rola. O professor ateu é retratado como uma pessoa arrogante. Outra coisa é que nós somos um país de maioria cristã. Que professor ateu se sentiria à vontade
para querer impor o ateísmo dele, assim. Com certeza, na vida real, a escola chamaria a atenção dele, para que ele não ficasse querendo impor o ateísmo dele. Em outros filmes, assim, em Desafiando Gigantes também, por exemplo, os alunos, os alunos, né, que são jogadores de futebol americano, antes de se converterem, eles não levavam o time a sério, não levavam os treinos a sério e não treinavam focados. E há, inclusive, um aluno que ele tem um relacionamento super difícil com o pai. Aí todo mundo lá, todos os alunos e jogadores, depois que se convertem, eles passam a levar mais a sério os treinos, né? Ou seja, em suma, nesses filmes, quem não é cristão é sempre retratado de forma negativa. Muito triste isso. Muito triste mesmo. E, assim, a questão não é nem assim duvidar ou não da existência de Deus. Mas, assim, será que dá para acreditar numa religião dessas, né? E assim, eu vou ter que estudar depois sobre outras religiões, que um sujeito, ele me esculhambou no Facebook, e ele esculhambou Jason Ferrer, né? Dizendo que Jason Ferrer é um ateu todinho. Que os ateus hoje em dia são todos comunistas, porque disse, só falam mal do cristianismo. Nenhum deles fala mal do Islã, que o Islã é patriarcal, né? E mata gays. Nenhum deles vai criticar as religiões africanas, de matriz africana, que sacrificam animais, não é? Olha, eu vou dizer o seguinte. O motivo pelo qual eu não falo mal de religiões africanas, embora eu não acredite nelas, e eu sei do sacrifício de animais, mas é porque é o seguinte, quem segue religião de matriz africana é na sua. Não vem querer impor sua crença em cima de quem não acredita no que elas acreditam. Outra coisa, é verdade que as religiões de matriz africana fazem sacrifício de animais. Mas no Antigo Testamento não se faz sacrifício de animais? Hein? Sacrifício de carneiro? Deus não manda Abraão sacrificar Isaac? Hein? O rei Salomão não promovia sacrifícios? Não promovia sacrifícios no templo dele? Vamos pensar bem. Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus ele se agrada da oferta de Abel, que Abel sacrifica animais para ele, mas ele não se agrada da oferta de Caim, que Caim ofereceu os frutos do solo, já que ele cultivava o solo. Outra coisa também, Noé, depois do fim do dilúvio, Noé fez sacrifício de vários animais. Então, ele não pode falar das religiões de matriz africana por elas fazerem sacrifício de animais, já que isso está previsto no Antigo Testamento, não é? E, por que não falou mal das religiões? Por que não falou mal do islamismo? Bem, eu já falei várias vezes que o Alcorão permite que o homem bata na mulher. Eu já falei que em países de maioria muçulmana as mulheres cometem muito suicídio. Posso falar também que lá, em países de maioria muçulmana, como não há separação entre o sagrado e o secular, uma mulher adúltera vai ser apedrejada até a morte. Mas por que quem critica o islamismo não vê que as mesmas regras do islamismo para mulheres adúlteras ou que não são virgens estão no Antigo Testamento? Né? Não vamos fazer 2 pesos e 2 medidas, né, minha gente? E outra coisa interessante do Islã foi que quem disse foi uma ex-muçulmana, ela criticando a novela O Clone, que ela falou que, por exemplo, muitas moças estavam querendo se tornar muçulmanas pensando que iriam aprender a dança do ventre, né? E que iriam
e querendo achar um marido que as enchesse de ouro. Quer dizer, como se todo muçulmano fosse um sheik árabe, né? Fosse riquíssimo. E outra coisa, assim, que a gente deve salientar. Ela disse que, veja, a dança do ventre não tem nada a ver com o Marrocos, que é onde passa o núcleo muçulmano de O Clone. A dança do ventre é do Egito e é dançada pelas prostitutas. Não é uma coisa em clima familiar como aparece na novela O Clone. Então, a gente tem que tomar cuidado para não acreditar nessas novelas. Tem que tomar cuidado. Como, por exemplo, muita gente que que devia ver esses faroestes devia achar que todos os índios eram malvados. E isso não era não foi a verdadeira história americana, né? É assim, o povo pode dizer, mas isso prova que eu criticar essas religiões não prova que Deus não existe. Realmente não prova. Mas dá para acreditar nessas religiões cheias de regras que ficam impondo regras até nos aspectos mais insignificantes da nossa vida? Dogmas, assim, e que o que não aceita essa religião é considerado uma pessoa má, uma pessoa pecaminosa, uma pessoa errada. E a gente vê como muita gente que produz essas coisas cristãs, como filmes, livros e músicas, né, acaba criando uma coisa tendenciosa, que retrata de forma negativa quem não segue aquela religião. Retrata de forma muito negativa. Botando, inclusive, que existe uma cristofobia. O velho que me incomoda no Recanto das Letras, ele disse que achava boa a vitória de Trump porque os cristãos e conservadores são muito perseguidos nos Estados Unidos. Veja que absurdo. Um país de maioria de população cristã e com tanta gente conservadora lá. Com tanta gente conservadora, hein? Muitos produtos culturais americanos que a gente consumiu bem muito, como Eu, a Patroa e as Crianças, são conservadores. Por exemplo, em Eu, a Patroa e as Crianças, a filha mais velha, Claire, ela arruma um namorado. O pai imediatamente fica com ciúmes. Ele quer dar um jeito de pegar o namorado numa falta para dizer que o cara não serve para a filha, né? A moça diz que quer ir com o namorado pro cinema, aí ele faz um chilique, aí ele diz que a família vai junto. A filha fica revoltada, mas o namorado aceita, porque o namorado é um santo. O namorado é quase um santo. E ele tenta pegar o rapaz o tempo todo numa falta para tenta dizer que ele não presta para a filha. E tanto ele quanto a mãe ficam escandalizados quando a filha e o namorado se beijam. Ficam escandalizados quando a filha e o namorado se beijam. Agora, sabe o que eu acho engraçado nessa história? É que o próprio pai e a mãe tiveram relações antes de casar, né? A mãe casou grávida do primeiro filho. Aí veja, né? Muitas pessoas, né? Eles pintaram e bordaram, né? Casaram com a mãe grávida, aí com a filha não pode nem beijar o namorado. Aí veja como os produtos culturais de maior sucesso de lá pregam valores conservadores. Pregam valores altamente conservadores. Aí alguém dizer que os conservadores estão sendo perseguidos lá. E é horrível alguém dizer que existe cristofobia, porque eu não vejo cristofobia. Eu nunca vi cristão ser perseguido. Mas há cristãos católicos e evangélicos dizendo que os cristãos estão sendo perseguidos em todo canto. Há um rapaz a quem eu compro frutas e verduras que ele disse
que ele disse que lá nos Estados Unidos, cristãos estavam sendo assassinados e as igrejas estavam sendo proibidas de funcionar. Né? Ele ficou dizendo que Xuxa fez pacto com o capeta, que o Renato Aragão, né, o Didi, fez pacto com o diabo para ter sucesso. É, incrível, né? Bem, enfim, acho que terminou por aqui, né? Acho que eu já falei demais. Mas, enfim, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, né? Em produções culturais cristãs. Elas sempre vão botar uma pessoa que está afastada, ou não frequenta a igreja, ou é até agnóstica, ou segue uma religião não cristã, de forma negativa. E um detalhe interessante no filme Deus Não Está Morto é o seguinte: quando o aluno vai perguntar para o professor por que ele deixou de acreditar, aí o professor, ele fala, né, que a mãe dele morreu de câncer, ele orou para a mãe se curar e a mãe morreu. Aí o aluno diz, é que às vezes a resposta é não. Assim, não é engraçado? O filme é tão sem pé nem cabeça que bota um professor universitário, que com certeza tem PhD, né? Porque lá os professores são muito qualificados. Um professor universitário com anos de ensino nas costas, que deve ter PhD, deve ter publicado artigos, deve ter, com certeza tem base teórica, não ser capaz de debater com um calouro. E esse professor ele não poderia ter usado um argumento que qualquer pessoa que conheça um pouco, pelo menos o Novo Testamento pode dizer, e não está escrito no Evangelho de Mateus, tudo o que pedires ao Pai em meu nome crendo recebereis? O professor com certeza teria calado esse aluno na hora. E um detalhe interessante nessas produções culturais é que quando alguém vai dizer por que se torna ateu, nunca é porque estudou a Bíblia e percebeu as contradições. Nunca é porque refletiu e ficou observando contradições entre os dogmas religiosos e a realidade. Como Sam Harris, né? Que ele, na vida real, ele com certeza deixaria esse calouro no chinelo. Né? A pessoa sempre deixa a religião ou porque é revoltada ou porque foi seduzida pelas coisas do mundo. Enfim, tenham todos um bom domingo.